Footloose. Ritmo louco. Até que enfim, Hollywood acertou em retratar a fé cristã num filme. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Renato Leles e você está em Cinema e Fé Cristã. Aqui eu falo sobre filmes cristãos, como é que a visão de mundo ou como é que o mundo espiritual se revela nos filmes seculares. Enfim, e temas relacionados ao universo cinematográfico da fé cristã. Bom, hoje eu vou falar sobre um dos maiores clássicos do cinema hollywoodiano ou do cinema mundial, que é o filme Footloose. A gente sabe que, de fato, quando os produtores, quando os roteiristas vão retratar filmes que falam sobre, ou vão escrever sobre filmes que vão falar sobre a fé cristã, eles não falam muito bem da nossa fé. Os personagens, quando são cristãos, eles são retratados de uma maneira assim, bem baixa, digamos assim, né? Geralmente esses personagens ou são hipócritas, ou são pessoas más, enfim. Mas nesse filme Footloose, não acontece isso durante todo o filme. Muitos roteiristas associam o conservadorismo que vem do cristianismo com a ditadura ou com uma pessoa que é ditadora, que quer as coisas do jeito dela. Enfim, e esse conceito, essa ideia, aparece no filme Footloose. E antes de eu continuar o vídeo, eu tenho uma novidade para você. Preste bem atenção. Você que tem um chamado divino para fazer a obra missionária num país onde o inglês é necessário. Você não pode perder essa oportunidade. O meu amigo Teacher Paul prepara um curso específico, especializado para você que quer fazer a obra como pastor ou como missionário. Então, olha só, o que você vai aprender aqui nesse curso? Você vai ter acesso a mais de 30 atividades que são práticas. O vídeo contém mais de 10 vídeos com apostila e exercícios exclusivos para você aprender a pregar o evangelho em inglês em qualquer lugar do mundo. Então são mais de 30 atividades práticas, onde você vai aprender, dentre outras coisas, o seguinte: como fazer uma reunião em inglês, como fazer uma oração em inglês. Você vai aprender também sobre os tempos verbais para falar do passado. O próprio teacher falou para mim que esse curso é muito fácil, ele é dinâmico. Esse curso também oferece certificado e, o melhor, você tem 15 dias para acessar todo o conteúdo. Se você não gostar, o teacher vai devolver o seu dinheiro. Então não perca tempo, eu lembrei de apóstolo Paulo. Quando ele entendeu que o chamado dele era para pregar o evangelho, ele não demorou. Ele começou o trabalho missionário, ele foi para cima, ele não perdeu tempo. Então tá aqui uma oportunidade para você que sabe que tem um chamado divino e precisa do inglês para tal. E olha só, detalhe, se você comprar o curso aqui comigo, você vai receber um cupom. E nesse cupom você vai poder ter um desconto de 15%. Então, o que você está esperando? Clica no link e adquira o seu curso. Falando basicamente sobre Footloose, ele vai contar a história do jovem chamado Ray, interpretado pelo Kevin Bacon, e ele chega numa cidade onde a dança é proibida. Por quê? Um pastor proibiu todo mundo de dançar. E esse jovem chega nessa cidade e ele quer mudar as regras, ele quer mudar isso. Ele quer que todas as pessoas dancem, porque ele não vê nenhuma maldade em dançar. Então olha só, nós temos a princípio um pastor, e é apresentado isso logo no início, um pastor ditador. Ele puxa a responsabilidade para si de cuidar de todas as pessoas, ele quer cuidar das pessoas, ele não quer perder ninguém. E isso tem muito a ver com o homem de Deus, com o pastor. Só que aqui no filme Footloose ele é colocado de uma forma assim muito dura, assim, sabe? Ele é um ditador mesmo. Um desses dias, o senhor vai chegar para mim e me pedir satisfações pelas vidas de cada um de vocês. E o que é que eu vou dizer a ele? Que eu estava ocupado? Que estava cansado? Que estava entediado? Não! Não posso descuidar! Eu aceito esta provação! Eu aceito esse desafio do Senhor para que um dia possa entregar cada um de vocês nas mãos dele. Então, basicamente falando, o filme é sobre essa ideia de que não há problema nenhum em dançar. Claro, existem outras questões que estão ali no filme, por exemplo, a questão da hipocrisia religiosa, a questão do fato do pastor ele ser um homem que ele consegue agregar multidões, ele consegue falar com pessoas, mas ele não consegue se relacionar com um indivíduo. Então, existe uma questão também de distanciamento familiar entre ele e a filha dele. A forma como o roteirista colocou a personagem, a esposa do pastor, foi bem interessante, porque realmente ela retrata essa mulher bíblica que ela é sensata, ela é inteligente, ela não bate de frente com o pastor, mas ela não deixa de falar as verdades dela. E, inclusive, ela consegue levar o pastor a entender, com respeito à questão da música e etc., de uma forma muito leve. Então o roteirista Dan Pitchford foi muito honesto ao retratar a fé cristã aqui nesse filme, porque nós temos um pastor que começa de uma forma, mas no final ele tem a sua redenção, quando ele entende que não há problema nenhum em dançar. Então vamos lá, falando da atuação. Os atores estão muito bons. O personagem, o ator que faz o pastor também, ele atua muito bem, sabe? A gente consegue entender as motivações dele. A gente consegue entender por que ele não quer que as pessoas dancem. E também o personagem Ray, o Kevin Bacon, atua muito bem, claro. O Kevin Bacon é um dos grandes artistas de Hollywood. E naquela época ele já estava mandando bem.
Então, assim, a gente consegue... a gente não se perde quando a gente assiste o filme, a gente não consegue se distanciar do personagem. A gente fica vidrado nele, sabe? É aquele personagem que cativa. Porque o Kevin Bacon, ele entendeu muito bem quem é aquele personagem, naquele mundo, naquele universo, né? Naquela cidade onde não podia se dançar, onde não se podia dançar. Então a gente fica vidrado ali no personagem do Kevin Bacon, do Rain. Nós temos uma personagem, a filha do pastor, que ela está na igreja, mas ela não vive a fé cristã. Nós temos também o colega do Rain. Parece que a princípio eles seriam inimigos, mas não. Eles se identificam porque eles têm o mesmo perfil, sabe? Aquele perfil de jovens durões, assim, que não aceita ficar por baixo. Típico dos anos 80, sabe? Falando agora da estética, eu gosto muito dessa imagem antiga, digamos assim, sabe? Essa imagem com ruído, mas estética, eu especifico agora as cores. Você vê que é um filme em que os tons são claros. Porque o filme, ele vai falar sobre essa coisa da alegria de dançar. Então, ele é um filme relativamente claro. E isso é muito interessante. E falando também da direção de arte, do figurino, do design de som, etc. Enfim, todos os elementos que compõem o filme, todos eles colaboram para que você não se perca dentro da história. Então, de fato, o diretor soube muito bem dirigir os atores, o diretor de fotografia, o montador soube muito bem fazer os cortes, ou seja, fazer a montagem do filme, né? E os profissionais do design de som, os profissionais responsáveis pelo som, também fizeram com que a trilha sonora colaborasse com a mensagem central do filme, que é a questão da dança. Tudo colaborou para que a mensagem redentora que está relacionada à dança pudesse chegar até nós. Então nós temos um pastor que se redime, que reconhece que estava errado com respeito à sua posição. Claro, ele tem uma motivação, eu não vou falar aqui para você assistir o filme, porque é interessante para você que quer escrever uma história, seja para quadrinhos, para um filme, para um livro, etc. Entenda as motivações de um personagem. Por que ele age de tal forma? E por que ele muda de opinião? Se você se identificou com esse vídeo, ou se você achou interessante alguma questão que eu coloquei aqui, deixa seus comentários que eu vou responder, tá? Não esquece de se inscrever, e em breve eu vou postar aqui o vídeo onde eu comecei o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Ok? Então, não se esquece de ativar as notificações para o YouTube te avisar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do conteúdo? Então, se fez sentido para você, me ajuda. Curte, comenta, compartilha, ou então você pode colaborar com o Pix. A chave está na descrição. Assim você me ajuda a fazer bons filmes.